pessoal, vamos começar o seminário do Instituto de Física de hoje, dia 23 de maio. Temos o prazer de receber aqui o professor Rodrigo Nemi, do Instituto de Física de São Paulo. E o Rodrigo vai nos falar sobre esse evento que aconteceu recentemente. Só vou brevemente apresentar o Rodrigo. Ele é doutor em Astrofísica pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, 2009, e bacharel em Física em 2003 pela mesma instituição. Entre 2010 e 2014 ele fez um pós-doutorado na NASA, nos Estados Unidos, no Goddard Space Flight Center. Atualmente é professor de Astrofísica do Instituto de Física da USP e é membro afiliado da Academia de Ciência Brasileira de Ciências. Áreas de pesquisa: astrofísica, buracos negros, astrofísica de altas energias e computação científica de alto desempenho. O que o Rodrigo vai nos apresentar hoje, de maneira bem para leigos, como ele disse, é o resultado de uma fotografia obtida por 8 observatórios ao redor do mundo, incluindo um observatório no Polo Sul. E além disso, acho que vai comentar um pouco sobre o processamento dos dados recebidos e quanto trabalho deu isso. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde. É um grande prazer para mim. Obrigado pela gentil introdução, em primeiro lugar. Raimundo, obrigado pela gentil introdução. É um grande prazer estar aqui de volta na UFO. Eu estive aqui faz uns 2 anos, acredito eu, também falando sobre buracos negros, mas especificamente sobre como morrer com buracos negros. Parece brincadeira, mas não parece bem humorada, né? E agora eu estou aqui de volta, obrigado pelo convite, para falar sobre um dos grandes resultados científicos da nossa era, onde se conseguiu o que se achava que era impossível, que foi fazer a primeira fotografia de um buraco negro, né? Que por definição não emite luz. Como é que você vai fazer uma fotografia de algo que é invisível? Tem uns lugares aqui na frente ainda, quer dizer, tem 3 lugares aqui na frente ainda. Vai acabar logo. Então eu estou muito empolgado de compartilhar esse resultado com vocês, de explicar e convencer vocês da beleza desse resultado científico. Antes disso, antes de começar a apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre de onde que eu venho, de onde que eu estou vindo. Eu estou vindo só fazer uma correção, eu estou vindo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, na USP, da Universidade de São Paulo. Nós temos mais ou menos 30 professores, tá? Na verdade eu estou matando uns 3 professores aí, um pouquinho mais de 30. Nós temos uma grande quantidade de pesquisadores, de alunos de pós-graduação, alunos e alunas, pesquisadoras, tá? E no IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, lá nós queremos responder as grandes perguntas da humanidade, modestamente falando, mas na verdade é isso, nós queremos responder as grandes perguntas: da onde que nós viemos, para onde nós vamos, qual que é o nosso papel no universo, e nós estamos tentando atacar essas perguntas de maneira científica. Afinal de contas, é um instituto de pesquisa. E mais especificamente, nós estamos tentando entender de onde vêm as estrelas, para onde vão as estrelas, as galáxias, qual a origem dos buracos negros, qual o destino dos buracos negros e o papel deles no universo.
Uma outra coisa muito interessante que nós estamos fazendo lá no IAG é tentar descobrir uma Terra versão 2.0. É claro que é muito mais fácil criar juízo aqui, ao invés de tentar ir para uma Terra versão 2.0, caso tudo dê errado aqui. Óbvio que é mais fácil criar juízo. Ou talvez não seja mais fácil criar juízo aqui na humanidade. Né? E cosmologia, né? A evolução do universo é uma outra área de pesquisa, e recentemente também nós estamos trabalhando com desenvolvimento de instrumentos astronômicos, tá? Engenharia, a área chamada de instrumentação astronômica. E quem tiver interesse, só fazer aqui uma pequena propaganda, nós oferecemos um curso de introdução à astronomia e astrofísica, que ocorre anualmente no IAG, aberto para todos e todas que se interessarem. Mais informações, para quem quiser mais informações, depois eu vou botar o meu contato aqui, o meu e-mail. É só procurar IAG, USP, CEL2, mais informações sobre o curso. E nós também temos um programa de pós-graduação, para se fazer, quem tiver interesse em fazer mestrado e doutorado em astrofísica, por favor, entre em contato, pode vir conversar comigo aqui depois da apresentação, pode mandar um e-mail, tá bom? E tem muitas possibilidades de bolsas lá, como vocês estão sabendo, nós estamos passando por um momento bastante interessante da história da ciência do país, né? Onde foram cortadas as bolsas CAPES, né? Não vou falar muito sobre política, mas é uma coisa que vai afetar isso, o futuro do país, e vai ser uma onda de choque que nós vamos sentir o efeito disso lá para frente. Nós já estamos sentindo o efeito disso agora, de cortar pesquisa básica, mas nós vamos sentir essa onda de choque no futuro, tá, pessoal? Não é agora que a gente vai sentir os principais efeitos desses cortes aí. Mas só para mencionar quem estiver interessado, então temos mestrado, doutorado, tem várias informações aqui, e tem essa bolsa FAPESP de mestrado e doutorado, que é uma bolsa independente do governo federal, é uma bolsa bastante prestigiosa para as melhores alunas e alunos virem fazer pós-graduação lá, tá? Então me entre em contato quem tiver interesse. Mas vamos voltar a falar agora sobre o buraco negro, sobre a primeira fotografia de um buraco negro. A estrutura dessa apresentação vai ser a seguinte: eu vou começar falando sobre a imagem em si, a imagem do buraco negro, e descrever, espero que de maneira acessível, o que significa esse grande feito científico dessa imagem do buraco negro. Depois eu vou falar sobre a tecnologia, o observatório, e os grandes avanços tecnológicos que foram necessários para se obter esse incrível resultado científico. E finalmente, no final, quem ficar até o final, nós vamos fazer um quiz para saber o que vocês absorveram de astrofísica aqui dessa palestra. Bem, muita gente acha que já viu a imagem de um buraco negro antes dessa descoberta, que foi anunciada em 10 de abril, um pouco mais de um mês atrás. Muita gente, antes do anúncio dessa descoberta, achava que tinha visto já a foto ou uma imagem de um buraco negro. E sinto muito quem achava isso, sinto muito me dizer, mas antes desse resultado ninguém nunca viu uma foto de um buraco negro. O que vocês viram foram ou a concepção artística de um buraco negro, e há inúmeras delas, como eu vou mostrar agora, ou uma simulação, um modelo de computador do que se pareceria um buraco negro, mas nunca uma foto real. E eu não preciso falar, buracos negros são um tópico fácil em filmes e desenhos e mesmo jogos de videogame. Aqui esse slide está mostrando alguns elementos aí da cultura pop, onde buracos negros aparecem. Aí vocês provavelmente vão identificar alguns desses itens aí onde aparecem buracos negros, tapando os furos do enredo, geralmente.
E eu gostaria de falar em particular, eu vou dar aqui alguns exemplos do que não é um buraco negro antes de falar do que de fato é um buraco negro. Primeiro contra-exemplo do que é um buraco negro, eu vou falar um pouquinho agora, eu vou mostrar para vocês um trecho desse desenho animado da década de 90, chamado Ren e Stimpy, que provavelmente ele era transmitido antes da 95% da plateia ter nascido aqui, tá? Mas de qualquer maneira eu vou transmitir aqui. Você podia aumentar um pouquinho o volume? Bom, o que eles estão conversando aqui é: nós estamos sendo sugados para o vórtice de um buraco negro. O nosso computador de bordo sugere uma última alternativa. Daí aparece na tela, começa a gritar, eles começam a gritar. E eles caem no buraco negro, e isso aqui é o que eles encontram dentro do buraco negro. Hi, it's nothing but an absolute sneaky old gypsum. It's my missing left sock. I've been looking for this everywhere. I've got one just like it at home. We cats love sneaky stuff. Eles encontram todas as meias perdidas do planeta Terra dentro do buraco negro. Nos meus estudos eu não encontrei evidências de que isso aconteça. Pode ser que sim, pode ser que todas as minhas meias perdidas da minha vida estejam dentro dos buracos negros. Até onde eu sei isso não acontece, mas quem sabe, né? Quem sabe? O segundo exemplo interessante, bom, para começar, aquilo ali não é um buraco negro que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Até onde eu sei, não vou encontrar as minhas meias perdidas dentro do buraco negro. O segundo exemplo é esse jogo de 2007, um pouquinho mais recente. Alguns aqui já vão ter idade suficiente para, talvez até, bom, certo, provavelmente muitos jogaram esse jogo aqui. E nesse jogo, buracos negros representam a morte. O Super Mario cai lá dentro e você perde uma vida. Na realidade, não é muito diferente do jogo da Nintendo. Se você cair no buraco negro, você vai perder a sua única vida disponível no jogo da realidade, tá? E o último exemplo que eu vou mostrar aqui é um exemplo bastante famoso. Inclusive, a professora Mariana, eu perdi ela, tá lá ela passou esse filme aqui na sessão de filmes que o pessoal organiza aqui. Talvez muitos aqui tenham assistido esse filme, Interestelar. Filme muito bom do Christopher Nolan. E no Interestelar, não vou dar spoilers, muitos spoilers, mas eles encontram um buraco negro, que é uma parte muito importante, obrigado, é uma parte muito importante da trama do filme, o buraco negro Gargantua. Na verdade, a chave para o futuro da humanidade é esse buraco negro Gargantua, sem dar grandes spoilers. Bem, o filme Interestelar é o filme até onde eu sei que melhor representa, que mais respeitou a física dos buracos negros em Hollywood. Tá? Bem, infelizmente a qualidade da nossa observação não é suficiente para nós fazermos esse tipo de imagem ainda. E eu acredito que a maior parte de vocês já viram a primeira imagem do buraco negro. Qualquer um que esteja prestando atenção mínima atenção nas notícias da grande imprensa já viu a primeira imagem de um buraco negro. Foi um momento muito raro, porque é a primeira vez que eu vejo capa de todos os grandes jornais tem um tópico científico. Tá? Folha, o Estadão, jornais, certamente os grandes jornais aqui em Minas Gerais, em todos os estados brasileiros, incluindo aquela coisinha que aparece lá no topo da página do Google, né, que foi a foto do buraco negro.
Inclusive a Veja, a capa foi um cantinho da revista Veja no topo, discretamente tinha a foto do buraco negro, né? É muito surpreendente isso. E essa aqui é a primeira imagem do buraco negro, tá? Esse aqui foi o resultado. Né? Tinha até gente reclamando, mas eu esperava algo com mais resolução aí, nessa notinha. Olha, desculpe que nós desapontamos você com essa imagem. Tá? A gente também queria uma imagem com mais resolução, mas é o que tem para hoje, né? Essa é a primeira imagem da história, a primeira vez que seres humanos, que a nossa espécie se defronta com um verdadeiro coração das trevas. E eu gostaria de explicar para vocês o grande fascínio que essa imagem está exercendo em mim, particularmente, a minha área de pesquisa são buracos negros. Eu gostaria que vocês entendessem o que significa essa imagem, passo a passo. E para nós entendermos o que significa essa imagem aqui, eu gostaria de que vocês fizessem um PhD em buracos negros, rapidinho, tá? 5 minutos e vocês vão ter um doutorado em buracos negros. Tá? Nós vamos conferir o título de doutorado em buracos negros pela USP aqui, para quem está nessa plateia hoje. Ok? Combinado? Vamos lá, vamos entender o que é um buraco negro. O que é um buraco negro? Os buracos negros são objetos astronômicos, tá? Assim como o Sol, assim como a Lua, tá? São astros. Tá? E o que acontece é que esses buracos negros, eles têm muita coisa lá dentro, tem muita massa lá dentro desse objeto, numa região do espaço muito pequena. Nas palavras, termos mais técnicos, eles são massivos e ao mesmo tempo eles são compactos, são pequenininhos do ponto de vista astronômico. E o que acontece quando você combina esses dois ingredientes, muita massa lá dentro e tamanho muito pequeno, é que a gravidade, a força gravitacional vai lá para cima. Tá? E quanto menor você, para uma certa massa, um objeto astronômico, quanto mais compacto ele for, a gravidade vai subindo, quanto mais ele for menor. Então chega um momento em que se você botar tanta massa num objeto muito compacto, a gravidade vai ficar tão forte que vai se tornar uma verdadeira prisão cósmica. E nada vai conseguir escapar do poder gravitacional de um astro que tiver tanta massa dentro de uma região do espaço tão pequena. E isso é a chave para entender um buraco negro. Eles têm uma gravidade, eles têm tanta matéria numa região tão pequena do espaço que a sua gravidade é tão forte que nem a coisa mais rápida do universo conseguiria escapar de dentro de um buraco negro. O que é a coisa mais rápida do universo? Não é o Papaléguas, não é o The Flash, tá? Dizem que o The Flash vai em velocidades superluminais acima da luz. Eu não sei na história se isso acontece ou não. A luz é a coisa mais rápida do universo. Um raio de luz conseguiria completar 7 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. Tá? Um raio de luz é a coisa mais rápida do universo. E nem a luz conseguiria escapar de dentro do buraco negro, porque a gravidade é avassaladora. Daí que vem essa frase: uma vez dentro, nada escapa do buraco negro. Então, se você pegar, por exemplo, uma megabomba, uma bomba atômica aí de um poder de destruição de 1 megaton, 100 megatons, vamos jogar lá para cima, capaz de destruir, por exemplo, toda Minas Gerais, todo o estado de Minas Gerais, com todo respeito. E você ligar um timer nessa bomba, e você botar ela programada para explodir, e você deixar a bomba cair dentro de um buraco negro, a bomba vai cair lá dentro, à medida que ela vai cruzar a superfície do buraco negro, que nós chamamos de horizonte de eventos na física, ela não vai bater, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa superfície do buraco negro, ela vai entrar dentro do buraco negro, vai continuar caindo, vai explodir dentro do buraco negro, mas nós nunca vamos ver o calor e a luz que a bomba gerou, porque vai ficar preso dentro desse coração das trevas, porque a gravidade é muito forte. É isso que define o buraco negro. Eles são negros porque nem a luz consegue escapar dele. Se você continuar jogando coisas não tão agradáveis para dentro de um buraco negro, vai ser muito triste, porque vão ficar presos para toda a resto da eternidade dentro do buraco negro. Né?
Se você continuar jogando coisas muito desagradáveis para dentro lá dentro e vai ficar preso para todo o resto. Vai ser muito triste, vai ser muito triste. Eu estou quase chorando aqui na frente ao revelar essas coisas para vocês, tá bom? Eu estou quase chorando, sério. Mas então vamos falar um pouquinho sobre concluir nosso doutorado em buracos negros, rapidinho. O nome que nós damos na física para a superfície de um buraco negro chama-se de horizonte de eventos. É um termo que vem da chamada Teoria da Relatividade Geral de Einstein, que é o manual de instruções da gravidade do universo. E o que representa essa superfície aqui do horizonte de eventos? Ela representa uma região, na verdade é uma bola no espaço. Um buraco negro não é um buraco, não é que nem tem um buraco aqui na mesa, tá? Não é, a palavra é um pouquinho, confunde um pouco, tá? Buracos negros não são literalmente buracos no espaço, eles são bolas, tá? Absolutamente negras no espaço, tá? Como uma bola de futebol, só que perfeitamente negra. E a superfície dessas bolas é o horizonte de eventos, que é uma região sem volta. Dentro dessa bola é uma região sem volta do universo. Essa região ela não emite nem reflete luz, ela só absorve. Só absorve. Se você cruzar um horizonte de eventos, você vai desaparecer do nosso universo e ficar lá dentro, ficar preso dentro do buraco negro para provavelmente, talvez, por eternidade. E essa superfície ela é uma superfície que não é sólida, tá? Ao horizonte de eventos. Não é sólida que nem a superfície do planeta Terra, tá? Ó, superfície sólida, pessoal. Se você cair no espaço do planeta Terra, você vai virar suco de tomate, tá? Você vai bater na superfície sólida e não vai colapsar até o centro do planeta Terra. Mas no buraco negro, a superfície ela é imaterial. Se você cruzar essa superfície, você não vai bater numa coisa sólida, você vai continuar caindo até o centro do buraco negro, que eu estou mostrando aqui com o laser, que contém um ponto muito especial na física chamado de singularidade. E o curioso é que a singularidade concentra toda a massa do buraco negro num ponto do espaço. Tá? É uma coisa um pouco dramática e difícil de imaginar. Não tem nada entre esse ponto central e o horizonte de eventos do buraco negro. Não tem camadas, não tem nada, é vácuo. O buraco negro é basicamente feito de vácuo, com toda a massa concentrada na singularidade central. É uma coisa bastante peculiar na física. As massas que estão dentro dos buracos negros do universo vão entre 3 vezes... Na astronomia, nós usamos como, pasmem, tá? Nós usamos como unidade de massa a massa do Sol. Tá? Então a gente fala, essa galáxia aqui tem 1 quatrilhão de sóis, de massas solares. Tá? Porque as coisas são tão massivas no universo que a gente usa uma outra escala de medida, quilograma não é mais apropriado. Tá? Então, no caso dos buracos negros, usando essa unidade de medida aí, massas solares, a massa de um Sol, as massas desses buracos negros encontram-se entre 13 sóis até 10 bilhões de sóis dentro dos maiores buracos negros já observados no universo. Okay? São coisas cavalarmente massivas. Nem sei se existe a palavra cavalarmente, mas agora existe. Bem, agora entra então uma coisa verdadeiramente fascinante de um buraco negro, que é a seguinte: tá bom, estamos concluindo nosso doutorado em buracos negros. Lição número 1, eles não emitem luz, são negros. Então, como é que você vai fazer uma foto? Como é que você vai imaginar um objeto que, por definição, não emite luz? Como é que você vai observar uma coisa que não emite luz? A sua câmera, quando você está lá tirando o seu selfie, tá? Você pega lá a sua câmera e faz um sinal lá e tira, do outro lado, e tira um selfie, ela está captando a luz refletida da sua pele macia e cheirosa, tá? Que é refletida pela sua pele e volta na câmera. Tá? Para você ter observações eletromagnéticas, você precisa de luz. Os buracos negros não emitem luz por definição. E aí? Como é que você vai fazer a foto? Tá?
como é que você vai realizar um impossível? Então continuem aqui comigo, que agora nós vamos entender como é que se faz isso aí. O que acontece é que no centro das galáxias, incluindo a nossa galáxia, galáxias são ilhas cósmicas de estrelas e gás, tá? Ilhas mais ou menos isoladas, e no centro de cada uma dessas ilhas cósmicas, dessas galáxias, existe um buraco negro gigantesco. Tá? Isso é uma descoberta astronômica feita há 20 anos atrás. Tá? No centro de cada galáxia do universo tem um buraco negro que a gente chama supermassivo, com mais de 1 milhão de sóis que caíram dentro desse buraco negro. E ao redor desses buracos negros no centro das galáxias tem um turbilhão de gás que está sendo agitado pela gravidade do buraco negro. E essa espiral de gás, esse turbilhão de gás que a gente chama na astronomia de disco de acreção, discos de acreção. A acreção vem da palavra acréscimo, porque esse disco de gás, bom, na verdade aqui está mais parecido com uma rosca de gás do que um Blu-ray, né, um disco, mas tudo bem. A gente chama mesmo assim de disco de acreção. Esse turbilhão de gás está depositando partículas dentro do horizonte de eventos desses buracos negros, discos de acreção. Certo? Então, esses buracos negros têm os discos de acreção. Em muitos casos, eles produzem um feixe de partículas. Algumas dessas partículas, esse disco é arremessada para fora antes de cair no buraco negro. Eu não vou falar muito sobre isso aí. E o que acontece nesses discos de acreção? Esses discos de acreção, eles estão aquecendo o gás, eles estão liberando muito calor nesse gás antes de ele cair dentro do buraco negro e produzindo raios de luz. Então é importante mencionar aqui, você tem raios de luz sendo produzidos pelo calor do disco de acreção, fora do buraco negro, e o buraco negro está lá bonitão, no meio daquele turbilhão, daquele verdadeiro, eu gosto de usar a palavra oceano de fogo, tá? Que não é uma imagem mental muito diferente da realidade. Tá? E o que acontece nos buracos negros é que eles têm uma bolinha ao redor do buraco negro um pouquinho maior que o horizonte de eventos. Einstein nos ensinou isso aí, a teoria, as equações da relatividade geral nos ensinaram que ao redor do buraco negro tem uma região chamada de esfera de fótons. Esfera de fótons. E o que acontece é o seguinte, qualquer raio de luz produzido pelo turbilhão de gás fora do buraco negro, se interceptar essa bolinha chamada de esfera de fótons, vai desaparecer do nosso universo. Vai desaparecer do nosso universo. E agora, pessoal, vem a chave para entender a imagem do buraco negro. Esses raios de luz, tá? Se você tiver com um telescópio que está observando esse sistema caótico lá de longe, um telescópio que está coletando raios de luz, e você estiver apontando para o centro de uma galáxia, o que vai acontecer? O disco de acreção está produzindo vários raios de luz, os que interceptam essa bolinha que desaparecem do universo. Se você estiver observando esse sistema, o que você vai ver? Você vai ver somente os raios de luz que conseguiram escapar de fora do buraco negro, produzidos pelos discos de acreção. E o seu telescópio vai ver uma coisa muito curiosa. Ele vai ver literalmente uma mancha negra, um buraco negro na imagem, cercado por os raios de luz que conseguiram escapar de fora do buraco negro. E essa mancha negra são os raios de luz que desapareceram do universo dentro do buraco negro, que cruzaram a tal da esfera de fótons. Então, isso aqui é o resultado de cálculos da física que nos dão basicamente previsões para o que se espera se você observar o centro de uma galáxia com um buraco negro. E agora, então, nós temos todos os ingredientes necessários para entender a imagem. Tá? Essa mancha negra aqui é o que a gente chama da imagem do buraco negro. Tá? É os raios de luz que não chegaram até você. E você vai ver os que escaparam lá da região ao redor do buraco negro, você vai ver um anel de luz. Essa era a expectativa da observação. Você vê um anel de luz ao redor de uma mancha negra.
Isso é o que a gente chama da imagem do buraco negro, também chamada de sombra do buraco negro. É a sombra que o buraco negro deixou depois de absorver os raios de luz ao seu redor no disco de acreção. Bem, vamos agora comigo para visualizar o endereço cósmico onde foi observada essa primeira imagem de um buraco negro da história. Esse buraco negro ele tem um nome, ele chama-se de M87 estrela, a gente chama esse asterisco aqui de estrela. É um nome, tá? Então se você quiser mandar um Snapchat do buraco negro, esse aqui é o número que você tem que mandar, é o endereço cósmico lá do buraco negro. Vamos então agora fazer uma viagem até esse buraco negro. Vamos lá? Para nós localizarmos ele no céu, ele está localizado no centro da galáxia M87. Está a uma distância pequenininha do ponto de vista astronômico, 55 milhões de anos-luz de distância. Ano-luz é uma unidade de distância usada na astronomia. Se você insistir em usar quilômetros para medir a distância até essa galáxia, você vai ter que escrever 5 seguido de 20 zeros depois do 5. Tá? Se eu for escrever aqui, eu vou demorar literalmente 1 minuto só para escrever a distância até essa galáxia em quilômetros. Tá? 5, 0, 0, 0. Bom, eu já fiz isso em aula, escrevi um número que era 1 seguido de 40 zeros, e daí os alunos todos foram embora. Eu fiz no final da aula, todo mundo foi embora, fiz sacanagem mesmo. Vamos fazer essa viagem, incrível viagem, então, até o centro da galáxia M87. Partindo então aqui da região do Chile, tá, onde essa viagem começa, nós temos que, bom, eu vou repetir o vídeo aqui, para você encontrar esse buraco negro no céu, você tem que olhar na direção da constelação de Virgem, tá? Pertinho da constelação de Leão. Lembrando que constelações não têm significado nenhum. Só para lembrar. Você pode olhar para o seu horóscopo lá e acreditar no que os astrólogos escrevem. Aqui não tem significado nenhum, tá? Vindo nós cientistas, constelações são projeções acidentais no céu da Terra de estrelas. Tá? Constelações feitas em um outro planeta vão ser diferentes das nossas constelações. Tá? Então, podem continuar acreditando se quiserem, mas não tem nenhum significado físico aquilo, não significa nada a constelação. Pode inspirar você a apreciar o céu, ajudar você a encontrar planetas quando está observando, mas sinto muito desapontar, mas podem continuar, se quiserem, lendo o horóscopo. Bem, você olha na direção da constelação de Virgem, e agora nós vamos fazer uma viagem e tudo que vocês vão ver nesse zoom que eu vou fazer até o centro da galáxia 87 é baseado em observações reais. Eis a galáxia 87 observada no comprimento de onda rádio. Nós agora entramos no domínio gravitacional da galáxia 87. Nós vemos um poderoso feixe de partículas sendo produzido no centro da galáxia 87. E nós vamos aproximando, cada vez mais dentro do feixe de partículas, até que finalmente chegamos na região de domínio do buraco negro. Quem não se distraiu com a minha terrível narração desse zoom, perceberam o incrível grau de zoom que foi feito pelo telescópio para conseguir ampliar e imaginar a imagem do buraco negro. É necessário um mega telescópio para ter conseguido fazer essa observação. Estamos aqui com a imagem do buraco negro e vocês veem claramente tem uma coisa que se parece com aquele anel que eu mostrei lá na simulação antes, no modelo que eu mostrei para vocês. Tá? O que nós estamos vendo aqui? Tá? Nós estamos vendo literalmente uma mancha negra cercada de o que parece uma rosquinha ou um anel. E o buraco negro de fato, ocupa a região da manchinha negra dentro da imagem. E o que vocês estão vendo em amarelo, tá? O amarelo é uma coloração artificial feita para olhos humanos conseguirem conceber esse fenômeno astrofísico. Essa mancha amarela aqui é o brilho do gás no disco de acreção.
poucos instantes antes de se perder do nosso universo e cair dentro do buraco negro. Esse aqui é o último suspiro eletromagnético das partículas antes de se perderem do nosso universo para sempre e caírem dentro do buraco negro. É isso que foi observado pelo telescópio. Para dar para vocês uma... essa imagem ela é incrível, como eu vou descrever agora. Eu gostaria de dar para vocês uma ideia da escala de tamanho cósmico desse sistema que nós estamos observando. E para tentar dar uma ideia do tamanho desse coração das trevas aqui que nós estamos observando, eu coloquei para efeito de comparação essa... Acho que vocês conseguem observar uma bolinha, um círculo azul no centro da imagem. Então, conseguem ver, né? E quem tiver bons olhos, não é o meu caso, mas quem tiver bons olhos consegue ver uma coisinha branca lá na borda da manchinha negra, onde está o buraco negro. Se vocês sabem o que é na mesma escala da imagem, vocês sabem o que é essa bolinha azul aqui? A galáxia? Sol. Sol. Hã? Terra e a Lua? Hã? O centro do buraco negro. Legal. O centro do buraco negro... Não, mas é interessante mencionar. O centro do buraco negro está bem no centro da imagem lá. Mas essa bolinha, esse círculo azul representa alguma coisa muito especial para a gente. Tá? Mas o centro do buraco negro está lá. O que é essa bolinha azul aí, pessoal? Na mesma escala de tamanho da imagem, essa bolinha azul é todo o nosso sistema solar. Tá? Na escala do buraco negro. Esse círculo azul representa a órbita do planeta anão Plutão. Tá? É basicamente o tamanho do sistema solar. Ou seja, o buraco negro é muito maior do que o nosso sistema solar, nosso sistema planetário tão importante para a gente, e o buraco negro não está nem aí para isso. Tá? Eu sou maior do que vocês. E é. Tá? Agora, o que é essa coisinha branca agora? Olha que vem a nossa galáxia, quem dá mais ou menos? Um satélite, uma estrela, nossa galáxia, Brasília, Sol. Então, essa bolinha branca aqui representa, se você colocasse, para ter uma ideia da escala de tamanho desse sistema, tá? Se você colocasse o Sol no centro do buraco negro, lá, no ponto central aqui, a distância dessa bolinha até essa coisinha branca, tá? Aquilo ali representa a sonda Voyager 1. Tá? A sonda Voyager 1 é o objeto feito pela espécie humana mais distante da gente até o momento na nossa história. Voyager 1 já saiu do sistema solar e entrou no espaço sideral e ninguém sabe o que vai acontecer com essa sonda. Foi lançada em 1976, se eu não me engano. Já está há quase 40 anos viajando no vazio e no espaço. E aqui representa a distância da Voyager 1 até a gente. Tá? Então, o buraco negro, tá? O raio do buraco negro, ou seja, basicamente o tamanho do buraco negro é quase maior do que a distância da gente até a sonda, o equipamento mais distante da nossa espécie até hoje, a Voyager 1. Só para dar números, então, sabe qual que é a distância da Voyager 1 até a gente? É mais ou menos 19 bilhões de quilômetros, tá? Que é mais ou menos o raio do buraco negro. Ok, então agora, não se preocupe, isso aqui vai ser a única fórmula da apresentação, não é importante para entender o conteúdo, mas tem uma coisa fantástica desse resultado astronômico, que é o seguinte: você medindo o tamanho da imagem, medindo o tamanho dessa rosquinha de luz, você pode usar essa fórmula aqui, você mede o raio dessa coisa, o tamanho dessa bolinha aqui, que é o raio, a gente chama de anel de fótons,
e você consegue calcular a massa do buraco negro, ou seja, você consegue calcular tudo o que já caiu dentro desse coração das trevas até hoje, desde o início do universo, do Big Bang. Basicamente só olhando e medindo o tamanho dessa imagem, desse anelzinho de fótons. Sim? Essa imagem ela é no visível? Não, ela não é no visível, ou seja, os nossos olhos, eles foram evoluídos pela seleção natural para observar uma região, o espectro eletromagnético na chamada região visível. Tá? Os nossos olhos são detectores terríveis de luz, tá? Eles detectam uma pequena fração dos tipos de luz que existem no universo. Se você olhasse para esse buraco negro aqui, estivesse lá perto, eu não queria estar lá perto do buraco negro, tá? Mas se você chegasse lá perto, seus olhos não veriam isso aqui. Seria invisível para um olho humano. O comprimento de onda que a gente chama, que caracteriza a onda eletromagnética, que é o mesmo tipo de essa onda que eu falei, que você pode surfar ondas do mar, né? Mas tem outros tipos de onda sonora, que é o que os seus ouvidos estão detectando aqui, vibrações do ar e vibrações do campo eletromagnético. Esse laser aqui que vocês estão vendo são ondas eletromagnéticas que viajaram daqui e foram refletidas lá. Esse comprimento de onda é no rádio. Você precisa usar antenas de rádio para detectar esse tipo de luz aqui. Seus olhos não conseguem ver isso aí. Bem, você usa isso aqui e você calcula tudo que já caiu dentro do buraco negro desde o Big Bang e a resposta é essa aqui. Tá? A massa do buraco negro é mais de 6 bilhões de sóis. 6 bilhões de sóis, o que é esse número, 6 bilhões de sóis? Se você fosse contando 1, 2, 3, 4, só para chegar até 6 bilhões, você vai demorar mais de um ano contando o número. Tá? É um número quase intangível. Tá? Toda essa quantidade cavalar de coisas cósmicas que estão dentro do coração das trevas estão todas concentradas no ponto central do buraco negro, tá? Lá dentro do buraco negro. Então, o que me fascina quando eu vejo essa imagem é uma espécie de pessoas de uma espécie de seres humanos, de milhões, talvez 1 bilhão de pessoas que ficaram se maravilhando com um vácuo cósmico, com o verdadeiro coração das trevas. Por um curto momento das existências de muita gente do planeta, conseguiram escapar um pouco da brevidade das nossas vidas para se maravilhar com o vazio, tá? Com a grande imensidão do nosso universo. Tá? Vocês estão olhando aqui uma gigantesca esfera negra, muito maior do que o sistema solar, com bilhões de estrelas que caíram lá dentro desse objeto. O que nós aprendemos com esse resultado científico? Tá? O que nós aprendemos, em primeiro lugar, é que Einstein estava certo novamente. A teoria da relatividade geral que Einstein formulou há mais de 100 anos atrás passou mais um teste. Por quê? Porque isso é uma coisa incrível, o grande poder dessas coisas que vocês têm na cabeça de vocês, do cérebro humano. O Einstein e outros, há mais de 100 anos atrás, as equações da partitura cósmica da relatividade geral previram a existência matemática dos buracos negros. Tá? É muito interessante essa história. Foi um físico alemão chamado Karl Schwarzschild, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele calculava a órbita, o trabalho dele para a Alemanha era calcular a trajetória de balas e tiros de canhão do exército prussiano. Tá? Ele era muito bom em matemática. O Einstein publicou as equações da teoria da relatividade geral, o manual de instruções da gravidade, e esse cara começou a calcular lá entre uma bomba e outra, e calculou, olha, tem essa coisa bizarra, olha, Einstein, estou prevendo aqui que existe um tipo de objeto astronômico que absorve tudo, inclusive a luz. Eles não chamavam de buraco negro naquela época. O Einstein olhou aquela solução, aquela solução da equação, e ele, não, isso não existe. Era uma consequência da teoria que ele criou.
E ele olhou a solução e ele, não, isso aqui não existe, não é possível que o universo permita a existência de um objeto tão bizarro. Tá? O Einstein não acreditava em buracos negros, tá bom? Ele tentou encontrar furos para evitar que eles existissem de acordo com as equações dele. E ele tentou encontrar um furo, mas o furo dele estava errado. Tá? Então, buracos negros existem, ao contrário do que Einstein pensava, uma consequência das equações da relatividade geral. E uma coisa incrível é que agora, a partir de agora, buracos negros não são mais abstrações. As crianças que nascerem a partir de agora vão nascer num mundo onde existem fotos de buracos negros. Tá? Não é somente mais uma abstração que você vê em desenhos animados ou filmes, existe uma imagem concreta mostrando que buracos negros são objetos concretos da realidade. Nós podemos imaginá-los. Daí me perguntam assim, tá, mas qual que é a importância? Eu ainda não entendi qual que é a importância desse resultado, o que isso importa? Tá? O que isso importa? O que isso importa é o seguinte, eu gosto muito de fazer uma analogia com dinossauros. Todo mundo já viu dinossauros, filme com dinossauro, Jurassic Park, coisas do tipo. E dinossauros nós só temos ou fósseis de dinossauro, ou pegadas fossilizadas de um dinossauro. Ninguém nunca viu Imagina que incrível você ter uma foto real de um dinossauro. Tá? Ninguém nunca viu isso. Tá? Mas imagine que incrível que seria. Tá? Não efeitos de Hollywood, mas uma foto. Os buracos negros é a mesma coisa. Nós tínhamos evidências indiretas da existência dos buracos negros, assim como dos dinossauros, mas faltava uma foto para comprovar que eles existem, e agora nós temos essa foto. Tá? Bem, agora eu gostaria de falar, não sei quanto tempo mais que eu tenho aqui, gostaria agora de ficar com vocês mais 3 horas. Estou brincando, tá? Já estou chegando no final da apresentação. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o observatório astronômico que permitiu essa descoberta. O observatório ele tem um nome de ficção científica, chama-se de Event Horizon Telescope, que a gente pode traduzir como telescópio do horizonte de eventos. Existe toda uma colaboração internacional para fazer esse telescópio funcionar e analisar as imagens que esse telescópio faz. São mais de 200 cientistas espalhados pelo mundo inteiro. O investimento para esse projeto funcionar foram 47 milhões de dólares. Não é um telescópio, são 8 telescópios, pessoal. São 8 telescópios que precisavam ser combinados para fazer essa imagem. E não teria sido possível, há 5 anos atrás, a tecnologia não era suficiente para fazer essa imagem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O telescópio, essa rede de telescópios observou não somente um buraco negro, mas 2 alvos. O buraco negro que está aqui à direita, no centro da galáxia M87, que é uma galáxia gigante, e também o buraco negro no centro da nossa galáxia, no centro da nossa ilha cósmica chamada de Via Láctea. Nós não sabemos se essa imagem do centro da nossa galáxia conseguiu fazer a imagem do buraco negro. Tudo indica que não foi possível. Depois a gente pode conversar por que provavelmente não foi possível. E qual que é o desafio de fazer essa observação? Por que nós demoramos mais de 100 anos depois da teoria da relatividade geral de Einstein ser publicada para conseguir fazer essa observação? O motivo, pessoal, é simples. Você tem lá um coração das trevas, um buraco negro rodeado de gás brilhante, em muitos casos muito maior que o sistema solar, o tamanho dessa bola negra aqui. Parece grande, tá? Mas do ponto de vista astronômico isso aqui não é grande. E se você tentar observar isso aqui no céu, esses buracos negros ocupam um tamanho muito pequenininho no céu, muito pequenininho, pequenininho. E para você conseguir fazer essa observação da imagem do buraco negro, você precisa de um telescópio 40...
O tamanho, se você fazer uma comparação, o tamanho aparente desses buracos negros no céu, esses dois alvos que foram observados, é 40 milhões de vezes menor do que o tamanho aparente da Lua cheia no céu. Tá um pouquinho abstrato dar esse número, 40 milhões, tá ok, certo. Então deixa eu dar uma imagem um pouquinho mais concreta. O telescópio que você precisa para conseguir imagiar esse buraco negro, ele tem que ser capaz de, se você colocar uma banana na superfície da Terra, e você botar o telescópio aqui, você pegar uma banana e colocar na superfície da Lua. Tá? Você pega, uma melancia, sei lá, manga, mamão, sei lá, fruta que você quiser. Fruta do conde, sei lá. Já o jabuticaba já é muito pequenininho, tá? Você pega então um mamão, coloca na superfície da Lua. O seu telescópio, para conseguir fazer a imagem do buraco negro, tem que ser capaz aqui da Terra de fazer uma imagem perfeita desse mamão na superfície da Lua. Não tentem fazer isso com suas câmeras que não vão conseguir, tá? Elas são boas para selfies, são boas para outras coisas, mas não para fazer essa imagem aí. Você precisa de um mega telescópio para fazer essa imagem, tá? E a pergunta é o quão grande que precisa ser esse mega telescópio para fazer essa observação? E a resposta, quão grande precisa ser esse mega telescópio para observar a imagem do buraco negro? Essa é a resposta, tá? Precisa ser um telescópio, literalmente, se você fizer um único telescópio, ele precisa ser do tamanho do planeta Terra. Eu coloquei um pedido de verba de agências de pesquisa de $1 trilhão para construir esse telescópio, mas a agência nunca me respondeu. Eu ainda estou esperando, mas esse seria o custo, pessoal, para construir um único telescópio com a superfície coletora necessária para fazer essa observação. $1 trilhão. Eu calculei isso aí, extrapolando de custos de telescópios mais fraquinhos aí. Bom, então aí que entra a beleza da astronomia e da física. O segredo para observar esse buraco negro não é fazer um único telescópio, mas você pegar várias antenas de rádio espalhadas ao redor da superfície do planeta Terra e combinar elas numa rede. Tá? O nome dessa técnica aqui chama-se de, esse nome complicado aqui, basicamente chama-se de interferometria, tá? Que usa a física para enganar a astronomia. Você combina esses 8 antenas de rádio ao redor do planeta, tá? E combinando essa antena de rádio, você cria um mega telescópio virtual do tamanho do planeta Terra, usando essa técnica de interferometria, com uma resolução de imagem 4.000 vezes melhor que o telescópio Hubble. E daí o que acontece? Só para falar um pouquinho, porque é uma coisa linda, a beleza da física transcendendo os limites da humanidade. Uma coisa interessante que a física nos ensina é que se você pegar 2 radioantenas e você medir o céu emissor de ondas rádio, tá? Coisas no céu que estão brilhando no comprimento de onda rádio. Quanto maior a distância entre suas antenas, melhor a definição da imagem resultante. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, você afasta as antenas, você aproxima elas, a imagem borra. Você afasta elas, a imagem fica melhor. Então a ideia é, você pega todas essas radioantenas, aponta para esses buracos negros inocentes que estão tendo sua privacidade violada, aponta esses 8 telescópios simultaneamente para uma região do céu, e você tem que coletar todas essas radiações dos 8 telescópios e cuidar para não ter problemas que contaminem os seus dados. Tá? E percebam que a resolução do telescópio é limitada pelo tamanho do planeta Terra, o quão longe você pode afastar as radioantenas. Se nós vivêssemos num planeta muito maior, por exemplo, Júpiter, nós poderíamos afastar as antenas muito mais e a imagem seria de muito melhor qualidade, se nós fôssemos uma outra civilização num planeta maior, usando essa mesma técnica. Bem, aqui eu gostaria de mostrar algo para vocês terem uma ideia do drama humano que foi combinar esses 8 telescópios num único mega telescópio virtual. Eu vou mostrar aqui
alguns dos telescópios aqui, vocês acabaram de ver o telescópio ALMA no deserto do Atacama, no Chile. Vocês podem visitar, fazer turismo lá se quiserem. Na verdade, eram dezenas de telescópios que foram usados lá dentro do ALMA, naquele sítio do ALMA. Aqui, bom, eu fui faísca atrasada, perdi onde esse telescópio fica. Perdi, eu acho que no Polo Sul. Esse aqui fica no Havaí, belíssimo Havaí, tá? James Clerk Maxwell, nome do descobridor das pessoas que nos ensinaram como entender o eletromagnetismo. Aqui no México, tá? O México foi um outro país que contribuiu uma antena nesse grande esforço, nesse grande drama científico. E assim vai indo, tá? Vamos ver qual é o próximo. Esse aqui que é do Polo Sul. Tá? O Polo Sul. Pessoal, ir para o Polo Sul observar buracos negros tem que ter muita paixão pelo assunto, né? Tem várias coisas curiosas. Outro telescópio no Havaí. Vocês imaginem coordenar todos esses times de astrônomos para ao mesmo tempo observar um único ponto do céu. Palavra vinda de astrônomo, tá? Não é fácil, tá? Não é fácil coordenar essa observação aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o custo desse observatório que eu estou abreviando como EHT, Event Horizon Telescope, as siglas do telescópio. Eu vou falar o custo aqui em dólares e eu vou me referir a um EHT, custou 47 milhões de dólares da Europa e dos Estados Unidos para ser organizado, tá bom? Sem levar em conta a construção dos telescópios, que daí aumenta o custo para mais de $1 bilhão, tá? Mas só o projeto investido no EHT, para combinar, ele deu 47 milhões de dólares. Tá? Parece um dinheiro para cacete, né? Imagina ter essa grana, né? Nem os ganhadores da loteria aqui da Mega Sena conseguem ter essa grana. Parece um montão, né? Parece um montão. Mas aí eu vou usar uma outra medida de custos aqui para a gente ter um grande cenário de onde que as prioridades da humanidade estão. Eu vou agora colocar o custo de uma outra coisa para vocês compararem, ter um padrão de escala aqui. Eu espero que vocês estejam preparados. Tá? Esse é um slide muito forte, tirem as crianças da sala. Eu vou sair. Eu vou usar uma unidade de custo aqui, que é o quanto que saiu o custo de produção do Avengers Ultimato. Tá? Quanto vocês acham que saiu para produzir o Avengers, o Vingadores Ultimato? 2 milhões, ok. Quem não vai? Quem não vai? Imitação infame, desculpa. Quanto que saiu o Avengers Ultimato? Não vale jogar no Google, né? Porque daí vai ter a resposta. O Avengers Ultimato saiu 356 milhões de dólares para ser produzido. Dos quais 300 milhões foram para o Robert Downey Jr. Não sei, mas deve ter sido algo parecido. É o Iron Man, Homem de Ferro. Com o custo do filme Vingadores Ultimato, você poderia observar 7 buracos negros, tá? Você veja onde as prioridades da humanidade estão. Agrega valor o Vingadores Ultimato? Agrega, está entretendo milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas vai elevar a nossa condição enquanto espécie humana assistir ao Vingadores Ultimato? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Vingadores se vocês lerem os mitos gregos, pessoal, Vingadores é pegar o que os gregos já escreveram, Thanos. Até os nomes dos personagens vêm lá dos gregos. Tá? Thanos. Eu adoro Vingadores, tá? Nada contra Vingadores. Eu fiquei lá assistindo o filme vidrado. Mas agora eu queria dar um último número para nós termos uma situação de onde que está acontecendo em termos de valores monetários. Essa última informação vai ser muito mais forte do que o que eu acabei de dar. Agora sim a coisa o bicho vai pegar. Quanto dinheiro... Ao invés de rir,
gostaria de chorar desse número que vocês vão ver agora, pessoal. Esse número que eu vou mostrar para vocês é a quantidade de dinheiro perdida no Brasil que cai no buraco negro da corrupção. Devido ao egoísmo dos políticos que, ao invés de beneficiar o povo, pegam o dinheiro, tiram dos cofres e desaparece esse dinheiro. Esse dinheiro poderia estar indo para fazer ciência, para pagar as bolsas da CAPES que foram cortadas, ou para melhorar hospitais, tá? Para melhorar a educação. Tá? A corrupção no Brasil, pessoal, é uma coisa que está tirando o dinheiro do país, dos impostos que, se não for, vocês pagam, ou se não pagam, os seus pais pagam. Tá? E é um dinheiro que efetivamente desaparece. Agora, quem é esse dinheiro? Esse número que eu vou mostrar aqui saiu da Operação Lava Jato da Polícia Federal. E é um limite, que fique claro, é um limite inferior para o dinheiro perdido no Brasil em corrupção. Estão preparados? Ah, alguém falou, eu tô! Yeah! Se estima que se perde no mínimo 3 bilhões de dólares no Brasil. Tá? Dinheiro perdido, ou perdido e já era, desaparece para beneficiar famílias de N pessoas, geralmente políticos, tá? Que escolhem beneficiar o seu próximo, tá? Ao invés de beneficiar o grupo. Com esse valor aqui, se a gente, assim, se eu, enquanto astrofísico, viajasse um pouco na maionese e conseguisse recuperar esse dinheiro e investir em telescópios, daria para pagar 64 EHTs por ano. 64 telescópios com isso aqui por ano. Tá? Mas, se a gente quiser mudar um pouquinho o número, daria para construir por ano todas as antenas que eu mostrei para vocês de rádio no Brasil. Daria para construir todo ano, todas aquelas dezenas de antenas, ou aquelas 8 radiotelescópios, tá? Todo o ano. Só para a gente ter uma noção, uma outra maneira de encarar o custo aqui. Esse valor não é nada, pessoal, 47 milhões de dólares. Eu vou argumentar por que os efeitos desse investimento são ainda maiores do que eu escrevi. Agora, terminando a apresentação, um pouquinho da tecnologia, para quem é nerd, ou geek, ou sei lá. Eu sou um nerdzíssimo, geekzíssimo. Então, teve uma grande série de avanços tecnológicos que permitiram que essa descoberta fosse possível. Tá? Em particular, relógios atômicos com uma precisão de medida de passagem do tempo de nanosegundo. Tá? Isso é uma coisa que era impossível há 10 anos atrás. Tinha que ter um relógio atômico em cada antena. Cada 4 noites de observação, tá? Essa imagem foi feita em 4 noites de observação, geraram 10 petabytes de dados. 1 petabyte é 1000 terabytes, tá? 1 terabyte é 1000 gigabytes, 1 gigabyte é 1000 tá? E também, para processar essas imagens e fazer os cálculos, você não consegue fazer com um computador. Você precisa de uma rede de milhares de computadores processando em paralelo. E usar placas gráficas para cálculos científicos. A gente chama de GPU. É a GPU que move os videogames, tá? que nós estamos alimentando a indústria de videogames. Eles querem fazer as renderizações cada vez mais rápidas para jogar Fortnite. Mas os cientistas descobrimos como usar essas GPUs do PlayStation 4 e do Xbox One para fazer cálculos científicos, e a surpresa é que elas são muito mais rápidas que processadores normais. Outra coisa foram avanços de programas, de software. Simulações de buracos negros, ou seja, botar dentro do computador, recriar um buraco negro virtual e manipular ele dentro do computador para depois, quando você ter a imagem real, entender ela. Porque você tem lá uma recriação virtual do seu buraco negro no computador. Outra coisa, processar software de processamento dessas imagens, ferramentas colaborativas para centenas de pessoas trabalharem juntas, e uma coisa chamada Python. Que quem estiver fazendo graduação em exatas, aprendam Python. Aprendam Python. Python é muito importante. Facilita, não importa a área que você vá nas exatas, Python vai lhe ajudar. É uma linguagem de programação.
E graças a esses avanços na nossa compreensão dos buracos negros, nós podemos fazer uma coisa incrível, que é recriar em realidade virtual o buraco negro em M87. Isso aqui é uma solução dentro de um supercomputador das equações de Einstein, mostrando o que você veria se você orbitasse o buraco negro no centro da galáxia M87. Então vocês veem aqui o turbilhão de gás que está dando tchau-tchau para o universo, que está indo para o buraco negro. Ali é o brilho que o telescópio conseguiu observar. Se vocês forem para o YouTube nesse endereço e vocês usarem cardboard, obrigado, quem falou. E vocês fazerem esse cardboard aqui, vocês conseguem fazer realidade virtual e conseguem olhar os diferentes lados e ângulos de um buraco negro. Acessando esse vídeo aqui, eis o Coração das Trevas recriado exatamente em realidade virtual, por um estudante de doutorado holandês. Tá? Isso aqui foi um bônus da tese de doutorado desse estudante, assim como você, um estudante que resolveu se divertir com a partitura cósmica de Einstein. Tá, o que vem pela frente é observar o próximo buraco negro, que é o centro da nossa galáxia, e melhorar o observatório para aumentar a resolução, a definição da imagem, ir para o espaço, botar essas antenas no espaço de alguma maneira. Vai ser difícil, mas está se considerando como fazer isso. E outra coisa que, na minha opinião, vai acontecer nos próximos 3 anos é o Prêmio Nobel. Os líderes dessa colaboração vão ganhar o Prêmio Nobel, porque se fazer uma foto de buraco negro não ganha o Prêmio Nobel, então anuncia que vai ganhar o Prêmio Nobel. Pessoal, então agora quem dormiu, acorda, porque agora está o resumo de tudo que eu falei nos últimos 50 minutos. Tá? Resumão, Event Horizon Telescope não é um telescópio, é uma rede de 8 radiotelescópios, formando um megatelescópio virtual do tamanho do planeta Terra. Os buracos negros agora são entidades, são astros que são imagiados, tá? Têm uma existência concreta. Einstein estava certo novamente, tá? Ele previu isso aí, as equações previram há 100 anos atrás. Como eu falei, buracos negros não são as abstrações de Hollywood, os desenhos animados ensandecidos. Tá? E o que é o valor, para mim, o que é o principal valor desse resultado aqui? É a inspiração que esse resultado vai trazer formando as próximas gerações de engenheiras, cientistas, físicos, físicas, astrofísicas. Quem sabe a próxima Einstein está aqui na plateia e vai ser despertada por esse resultado. Eu não estou brincando, uma coisa que me aflige é às vezes ter alguém andando do seu lado, ou alguém lá na Índia, e é um Einstein, e precisa de uma inspiração para ser despertado. Tá? Então, é uma mensagem muito importante também o esforço, o valor da colaboração internacional. Tá? No momento em que o planeta está desunido, quase entrou numa terceira guerra mundial, ano passado, entre Trump e o Kim Jong-un, né, do Coreia do Norte, alarme falso, ataque nuclear no Havaí. Tá? No momento em que está se cortando gastos de ciência, que está um avanço do obscurantismo, do anti-intelectualismo, tá? Intelectualismo que criou celulares que vocês usam para fazer selfie aqui. Tá? Vocês usam para fazer selfie, mas foram criados por físicos intelectuais. Nesse momento muito particular, esse resultado está nos mostrando que quando a humanidade resolve juntar esforços e andar na mesma direção, consegue até fazer o impossível, que é tirar a foto de um buraco negro. Para mim, isso é muito inspirador. Obrigado. Perguntas? Aqui mesmo, né? Não precisa não. Não precisa não. Dá pra O ouvir. quiz vem antes ou depois das perguntas? Uma pergunta, né? Quando a gente olha para essa imagem,
existe uma diferença de intensidade, né? Ao longo do anel ali. Nitidamente, no caso, como está ali na parte inferior, mais intenso que na parte superior. Agora, como tem simetria esférica o negócio, ele é de processos aleatórios, eu esperava uma distribuição uniforme de intensidade. O que explicaria essa simetria? Deixa eu, para quem não entendeu a pergunta do colega, eu vou traduzir, tá? Por que não é um anel que tem... Por que você não vê um anelzinho de luz ao redor dessa mancha negra que tem a mesma intensidade de cor em todos os lados da mancha negra? Por que está mais brilhante aqui embaixo e menos brilhante lá em cima? Essa pergunta que ele fez, de uma maneira mais assim, da física, e a resposta é a seguinte, porque o que nós estamos observando aqui é um sistema tridimensional, esse sistema aqui, e o que acontece é que você tem um disco de gás que está girando ao redor do buraco negro, e a parte... essa parte mais brilhante de baixo aqui, ela está associada ao gás que está vindo na nossa direção, e a parte de cima é o gás que está voltando ao redor do buraco negro. Vocês conseguem imaginar isso? Imagine, tem lá uma bola no espaço, uma bola de futebol muito maior que o sistema solar e negra, tá? E daí você tem, embaixo da bola tem o gás que está aqui, está fazendo isso aqui, o turbilhão de gás caindo no buraco negro. Está fazendo isso aqui. A parte de baixo é o gás que está indo na nossa direção, está vindo na sua direção aí, aqui na Terra, e a parte de baixo, de cima, perdão, a parte que está indo contra, na direção oposta. E daí tem um efeito da física chamado de aberração relativística, que explica que se você vê uma coisa indo na sua direção, ela brilha mais forte. Está indo contra, sentido oposto, ela enfraquece o brilho. Então, Einstein explica novamente essa assimetria desse anel de luz. Para trás. Alguém que queria... Oi. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Você falou que toda a massa do buraco negro está concentrada num ponto no seu centro. Você consegue mensurar qual seria o raio desse ponto ou é um ponto imensurável, de raio imensurável? Sim. Bom, tem uma coisa bastante chocante a respeito dos buracos negros, que esse ponto que você mencionou, a singularidade do centro do buraco negro, se a gente conseguisse entrar dentro do buraco negro, medir o que está acontecendo nessa singularidade e sair para contar a história, nós teríamos a teoria final da física. Tá? Porque para entender essa singularidade você precisa ter uma teoria final que a gente não tem ainda. A gente não sabe qual que é a equação que rege esse ponto central do buraco negro. A gente precisa de uma coisa chamada de teoria da gravitação quântica. Einstein nos ensina que esse ponto não tem dimensão. É um ponto que tem comprimento zero no espaço e toda a massa está num ponto sem dimensão. Isso é uma coisa brutalmente, para mim, enquanto físico, eu não consigo imaginar isso aí. O que eu posso lhe dizer é que Einstein não é a resposta final. Tá? Provavelmente tem uma dimensão, mas nós não temos as equações para calcular essa dimensão desse ponto inimaginável, tá? Mais alguém? Passa aqui. Pelo que eu entendi... Espera só um segundo. Tá dando pra ouvir? Eu posso ouvir, daí eu repito a sua pergunta. Se eu entender. Pelo que eu entendi, o buraco negro meio que aniquila os fótons que ora é energia e ora é massa, pela teoria do Einstein também. Então, a matéria está sendo sugada para ali, buraco negro. A teoria das cordas, até onde eu sei, meu pequeno conhecimento, foi criada a partir disso. Para onde que vai essa quebra do fóton, da energia que some metade, entra no buraco e metade tem cientistas que dizem que escapa. E
essa outra metade que escapa de fótons é como se juntasse com a mesma energia e fótons que é liberado por um pulsar. Isso cria a matéria, recria a matéria. Eu já vi isso, não sei o nome desse cientista que falou isso. Mas, pelo que eu entendi, o buraco negro suga e a pulsar libera, não é isso? Mas como que esse equilíbrio consegue deixar as coisas funcionando do jeito que funciona normalmente no nosso universo? O buraco sugando e a pulsar jogando. Como funciona essa relação? Interessante essa série de perguntas, eu acho que tem várias perguntas aí. São várias. Então, os buracos negros, eles são ralos cósmicos, assim, eles absorvem tudo. Como eu mostrei numa animação, quem quiser eu posso contar palhaça. Eu vou fazer uma coisa enquanto eu respondo a sua pergunta. Eu sou relativamente multitarefa. Enquanto eu respondo, eu vou pegar uma coisa aqui na minha mochila. Os buracos negros são esses sorvedouros de energia, tá? Tudo que cai dentro deles desaparece, tá? E daí você mencionou os pulsares, tá? Os pulsares, eles não são... Você deu a entender que o pulsar é como se fosse o antiastro do buraco negro, sabe? O buraco negro suga e o pulsar emite. Não é correto isso, tá? O pulsar é uma estrela, o buraco negro não é uma estrela, ele é um objeto que sugou um monte de estrela lá, mas ele não é uma estrela. O pulsar, ele é uma estrela, a gente chama de estrela de nêutrons, que também é uma bola de gás super compacto, que está girando ensandecida ao redor do seu eixo, que nem uma bailarina girando ensandecida, tá? E cada vez que o pulsar dá uma voltinha, dá um pulso de luz. E a gente vê aqui na Terra. Tanto que quando os astrônomas, na verdade foi uma astrônoma que descobriu os pulsares, a Jocelyn Bell Burnell, quando a Jocelyn, como se eu fosse íntimo dela, a Jocelyn, a professora Burnell, quando ela descobriu os pulsares, tinha gente achando que era ET, mandando uma mensagenzinha de WhatsApp aqui na Terra, porque eles viram o pulsar e daí o pulsar é assim, ó, meu Deus, ET, yes. E não, era uma estrela de nêutrons girando lá. Então não tem muita relação entre pulsar e buraco negro, tá? Daí eu não sei se eu esclareci um pouquinho. Eu queria saber, não é a relação de um com o outro, mas eu falo do cenário fora, porque eu não está retirando. Como manter o equilíbrio das coisas, é isso? Tá. Isso, é esse equilíbrio geral. Sim, tá. O que a física sabe disso? Pode explicar isso? Para mim é uma grande dúvida, porque eu não faço física, sou físico, fui estudante de teatro, já saí, tá? Mas uma amiga minha me convidou para vir para aqui, porque eu sou muito fissurado para assim, estudo de buraco negro, de estrela, de coisa astronômica, sabe? Porque a gente não pode tocar, mas pode sentir, entender, porque é o macro e o micro. Quando você disse a relação do tanto que gastou para ampliar e ver o grande, na mesma hora, na minha cabeça, foi o mesmo rolê de fazer o microscópio para ver o número do céu. Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, deixa eu só responder. Só balanço geral, claro. Mas não o programa. Em primeiro lugar, e ótimo, espero que tenha muitas pessoas aqui que não são das exatas, tá? Quem que não é das exatas? Deve ter mais gente aí que está tímido agora e não levantou. Legal. Então, legal vocês terem me prestigiar aqui, fico muito contente. E daí, só responder de maneira breve o equilíbrio das coisas. Como é que você consegue ter uma coisa colossal, devoradora de mundos, que é o buraco negro, e manter o equilíbrio do universo, né? Será que nós vamos cair dentro do buraco negro, eventualmente perturbar o equilíbrio das coisas? Bom, vamos levar primeiro a um cenário mais extremo. Se passar um buraco negro brincalhão entrar dentro do sistema solar, a probabilidade disso acontecer é baixa, mas pode acontecer, e nós formos sugados para dentro do buraco negro, o universo não vai estar nem aí. Tá? O que a ciência nos ensina é que nossa espécie ocupa um pontinho esquecido do universo, na periferia da nossa galáxia, que é uma entre as centenas de bilhões de galáxias do universo observável. Tá? A humanidade
Desculpa, é o cenário que a ciência nos ensina. A humanidade não tem nada de especial no universo. Talvez sejamos a única espécie inteligente do universo com consciência, que é um universo se emocionando consigo mesmo. Parece um pouco clichê isso que eu estou falando, mas tira o som de muito neurocientista e pessoas preocupadas com inteligência artificial. Tá? Mas o que acontece é que você pode ficar tranquilo. Em primeiro lugar, os buracos negros, eles fazem parte da harmonia dos mundos. De fato, sem buracos negros, o universo não faz sentido. A gente não entende as galáxias sem buracos negros. Tá? Eles, de certa maneira, fazem parte de uma reciclagem cósmica, que talvez não tenha fim. Tá? Estou usando uma linguagem poética que eu poderia ficar horas falando do ponto de vista técnico para quem for da física, estou tentando explicar. E o que vocês podem ficar tranquilos à noite é que nem tudo vai cair dentro de dos buracos negros. Eles não são aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo. Tem uma região de perigo ao redor do buraco. Se você fosse pegar uma plaquinha, perigo, não se aproxime, Einstein nos ensina quão distante do buraco negro tem que botar essa plaquinha, não se aproxime. Tá? Então nós podemos calcular, se você estiver longe dessa região, você não vai cair lá dentro. Tem uma coisa que eu costumo falar: se você pegasse o Sol e você transformasse o Sol num buraco negro de mesma massa, o Sol desaparecesse e virasse um buraco negro com a mesma quantidade de matéria lá, o que iria acontecer com o planeta Terra se o Sol virasse um buraco negro de mesma massa? Se você acreditar naquele que aquele desenho animado mostrou lá no início da apresentação, e N outros filmes, Super-Homem, Homem de Ferro, acho que é um dos filmes, Hollywood tritura a ciência, tá? Mas se você acreditar na cultura pop, você iria acreditar que o Sol vira um buraco negro de mesma massa, a gente vai cair imediatamente lá para dentro. Mas mesmo Newton nos ensina que não. Daí, para nós entendermos, tem que entender a lei da gravitação universal. Mas então fique seguro, nós estamos seguros, os buracos negros fazem parte da harmonia dos mundos. Tá? Legal, obrigado por terminar. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pela palestra. Eu tenho duas perguntas. A primeira é por que o buraco negro da galáxia M87 e por que não da nossa galáxia, por exemplo? E outra pergunta que é ligada a essa é com esse método que eles usaram, né, com os 8 telescópios. O senhor falou o nome, eu não lembro agora. Infra alguma coisa. Enfim. Isso. Interferometria. Esse mesmo. Com esse método, com os 8 telescópios e tudo mais, a gente conseguiria olhar o buraco negro da nossa galáxia, a gente conseguiria visualizar outras coisas para a gente ter uma clareza maior, estudar mais. Como seria isso? Obrigada. Não, foi demais. A sua pergunta, então, é por que observou a M87, que está a 50 milhões de anos-luz de distância, e não um buraco negro supermassivo mais próximo da gente, que está no centro da nossa galáxia? Bem, nós não sabemos ainda se a observação, o imageamento do buraco negro no centro da nossa galáxia se concretizou, mas tudo indica que não, senão teria sido o primeiro a ser divulgado na coletiva de imprensa internacional. Tá? Se você que perguntou, né? Por incrível que pareça, observar uma coisa mais perto da gente no centro da galáxia é mais difícil do que observar essa coisa a 50 milhões de anos-luz. Tá? Só para dar uma ideia. Esse buraco negro aí, ele está mais ou menos... O centro da nossa galáxia está a mais ou menos 20 mil anos-luz, pertinho, 20 mil anos-luz, e o seu está a 50 milhões de anos-luz. Tá? O que acontece, o que está dificultando essa imagem do centro da nossa galáxia é que nós estamos... Um disco a galáxia é uma ilha cósmica que é um disco de gases estrelas. Tá?
O buraco negro está lá no centro e ao redor dele gira toda a galáxia. Nós estamos lá na periferia da galáxia. E o que acontece é que tem todo o material no disco da galáxia entre a gente e esse buraco negro. Tem um monte de poeira cósmica, não é a poeira dos seus apartamentos, tá? Mais ou menos parecida, tá? Poeira cósmica. E essa poeira, ela bagunça a luz que sai lá ao redor do buraco negro e isso dificulta, número 1, dificulta a observação. Número 2 tem uma razão um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais complicadinha, que é ele está oscilando loucamente de brilho, muito mais rápido que o M87. O gás ao redor do centro da nossa galáxia está variando muito mais loucamente. E isso também bagunça as fotos. Tá? Então são dois desafios técnicos que não sei se vai ser possível resolver com essa rede de telescópios. E está se planejando a próxima geração, né? Porque a gente quer entender a nossa ilha cósmica também, né? Não é só uma outra ilha cósmica na M87. Quem tiver interesse, então tem esse cartãozinho, tem e-mail, tá? Pode mandar e-mail, aqui eu vou deixar aqui em cima da mesa, pode pegar depois e levar. Se quiser escrever, continuar a conversa. Acho que respondi a sua pergunta? Tá. Boa tarde. Então, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é... Gostei da camiseta. Obrigada, das meninas da física, enfim. Você disse que o buraco negro não emite nem reflete luz. Então, não seria mais correto dizer que a imagem que a gente tem é do círculo de criação? E a outra pergunta é, um buraco negro pode absorver outro buraco negro? Deixa eu ver se eu entendi. A primeira pergunta é se está observando o disco de acreção e não o buraco negro. Eu estou pisando aqui e estou atrapalhando, eu acho, desligando o microfone. Alô, ai, ok. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua primeira pergunta, mas a gente está observando esse brilho vem do disco de acreção, tá? Vem do disco de acreção, e daí o buraco é criado pela falta de raios que iriam chegar na gente, mas caindo no buraco negro, tá? Então, aquilo que o anelzinho é ao redor do buraco negro que saiu o raio de luz escapar da gravidade dele, tá? Os que caíram nele a gente não viu e cria aquela mancha negra lá, tá? Não sei se é isso que você estava perguntando. E daí a sua segunda pergunta foi... Ah, tá, se um buraco negro... Você não está satisfeita com um buraco negro, você quer dois se absorvendo? Sim, a resposta é sim. Isso é uma coisa relativamente comum no cosmos. E, de fato, a primeira observação direta de ondas gravitacionais foram dois buracos negros apaixonados um pelo outro, colidindo primeiro um balé cósmico em que eles começaram a fazer uma pirueta e um se aproximar do outro numa espiral, até que eles colidem e formam um novo buraco negro com a soma da matéria dos dois anteriores. E esse evento, ele é um evento tão dramático, tá? Que ele perturba a estrutura do palco cósmico, tá? E o nome que a gente dá para ele altera a estrutura da realidade. Então, eu estou usando uma linguagem um pouquinho mais poética que eu posso formalizar na linguagem da física. Mas é uma coisa tão dramática que ele altera, é como se ele quase destruísse o palco cósmico no qual ele existe. E o nome disso chama-se de ondas gravitacionais. E é isso que nós detectamos aqui na Terra. O produto da fusão de dois buracos negros. Na verdade, agora o LIGO, o nome desse telescópio de ondas gravitacionais, observatório de ondas gravitacionais é LIGO, ele teve um upgrade e agora cada dia tem um desses objetos, desses fenômenos acontecendo no universo e a gente detecta aqui com o LIGO. Tá? Estrelas de nêutrons também, que são as estrelas que explicam o pulsar da pergunta do colega lá, também fundem. É uma bagunça o universo. Qual que é a temperatura no horizonte de eventos de um buraco negro? Qual que é a temperatura do horizonte de eventos, tá? Isso aí é uns cálculos de um físico que vocês devem ter ouvido falar, Stephen Hawking. Tá? É uma das coisas que tornou Stephen Hawking famoso. E o Stephen Hawking ele calculou que
Bom, os diamantes não são eternos e muito menos os buracos negros, tá? Então, buracos negros eles lentamente evaporam, teriam um brilhozinho um pouquinho fora do buraco negro, a radiação de Hawking é um desse fenômeno, e daí você pode associar uma temperatura a isso aí, e eu não sei, não me lembro de cabeça agora, mas a temperatura desse buraco negro da M87 é a temperatura parecida com a temperatura dessas lâmpadas aqui, tá? É parecido, eu acho que... Não, é menor, na verdade é muito menor. A temperatura é muito perto do zero absoluto, a temperatura desse horizonte de eventos. Se você tem buracos negros menorzinhos, eles são mais quentes. De acordo com as equações de Stephen Hawking, nós não sabemos se buracos negros evaporam. Tá? Nós nunca observamos essa evaporação e talvez nunca observemos. Mas se as equações do Hawking estiverem certas, eles desaparecem eventualmente na história do universo. Não sabemos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, o senhor disse que o buraco negro do centro dessa galáxia está a 55 milhões de anos-luz. Então essa imagem que foi tirada seria de a luz que saiu a 55 milhões de anos-luz atrás? Yes. E a outra é sobre o que o senhor também falou sobre o filme Interestelar. Seria possível um sistema orbitado por um buraco negro, igual no filme? Só assim, resposta breve à sua primeira pergunta. Quando vocês estão me olhando aqui na frente, vocês não estão vendo, nós não existimos no presente. Então, o que uma pessoa define como presente, o tempo atual, depende do ponto de vista, tá? Vocês não estão vendo eu aqui no momento que eu estou pensando e viajando aqui, espero que não muito. Tá? Vocês estão vendo uma imagem no passado minha, que é o tempo que a luz dessas lâmpadas demorou para refletir na minha pele e chegar aos olhos de vocês, tá? Não é instantâneo. Tá? Mas a luz é tão rápida que vocês não percebem que vocês estão vendo o meu passado e não o meu presente. Tá? Normal, então, aqui na Terra esse efeito é muito difícil de perceber, mas quando você olha para o cosmos, você se depara com essa coisa incrível que a astronomia é uma máquina do tempo. Tá? Quando nós olhamos esse buraco negro aqui, vocês não estão vendo ele como ele é agora. Vocês estão vendo ele como ele era há 55 milhões de anos atrás, que foi o tempo que a luz que saiu lá da borda do buraco negro demorou para chegar até a gente, 55 milhões de anos, daí que vem essa unidade de medida anos-luz. Tá? Então vocês estão vendo o buraco negro num estado de uma época antes do homem estar na Terra. Tá? Vocês estão vendo o buraco negro como ele era no momento do planeta Terra, quando ele era um planeta muito diferente do que é hoje em dia. Tá? Daí, não sei se tiver biólogos aí, podem depois descrever como é que era, mas certamente não tinha Homo sapiens, não tinha Australopiteco, enfim, a vida um pouco mais primitiva. Daí agora a segunda pergunta foi... sobre se era possível um sistema orbitado em um buraco negro. Tá, então agora sem spoilers, você está dando spoilers aí do Interestelar, mas agora já... Quem é que assistiu o filme Interestelar? Nossa Senhora, tá. Seus nerds. Tá, mais ou menos metade da plateia viu Interestelar, então para a outra metade assistam, tá? É um filme interessante, vocês vão aprender a força do amor, é a força mais poderosa do universo. Então, sem dar muitos spoilers, mas de acordo com o filme Interestelar, seria possível ter um buraco negro que tem uma força gravitacional e você colocar planetas ao redor do buraco negro orbitando o disco de acreção do buraco negro. Tá? E daí talvez ter um sistema planetário habitável ao redor de um buraco negro, que no filme esse buraco negro chama-se de Gargantua, ou Gargantua, sei lá como pronunciar isso aí. A resposta é sim, seria possível.
a configuração que só para mencionar, o Christopher Nolan, que dirigiu os Batmans de verdade, não esse Batman versus Super-Homem aí. Sorry, mas eu tô com o microfone, então eu vou falar a minha opinião. Ele dirigiu o Batman de verdade lá com o Christian Bale, dirigiu Interestelar também, e ele contratou um brilhante astrofísico para fazer as contas lá do sistema planetário. O nome desse cara é Kip Thorne, e ele ganhou o prêmio Nobel 2 anos atrás pelas ondas gravitacionais, tá? Depois de participar do roteiro do Interestelar. Ele não aparece no filme, mas se vocês prestarem atenção, tem a doutora Murphy, tá? Que é uma física que resolve... Eu estou dando spoilers terríveis aqui, mas a Murphy, ela descobre a teoria final da física lá, e daí tem uma parte do filme que ela está no quadro lá, e está fazendo as equações. Aquelas equações foram escritas pelo Kip Thorne, tá? Então o Kip Thorne, ele deu uma solução matemática para Christopher Nolan desse sistema planetário, e a equipe do Nolan olhou aquilo e não. Se a gente... a plateia não vai entender, se a gente botar como deve ser, as suas contas mostram, a plateia não vai entender, então eles mudaram. Então, no final das contas, os efeitos lá no Interestelar tem algumas coisas incorretas e outras terrivelmente erradas, tá? Mas sim, seria possível, só que não seria possível ter vida nesses planetas, por quê? Vai ter lá um oceano de fogo, um disco de acreção, e esses planetas estão dentro desse oceano de fogo, tá? Então eles ficam cruzando o oceano de fogo e vai destruir a atmosfera do planeta, derreter a superfície do planeta, e eu acho difícil ter vida num sistema planetário ao redor de um buraco negro. Minha dúvida é em relação à informação. Porque, tipo, se a informação não é perdida, eu poderia futuramente fazer um emaranhado e saber o que acontece lá dentro, sem estar lá dentro? Quem responder essa pergunta vai ganhar o próximo Nobel da Física. Aguardo ansiosamente a resposta dessa pergunta. Mas essa observação ensina pra gente alguma coisa sobre o paradoxo da informação? Não. Vamos falar. Qual seria a distância ideal entre o meio de telescópio para melhorar a resolução do buraco? Ao infinito e além. Eu não estou brincando tanto assim, tá? Como eu falei na apresentação, se a gente vivesse num planeta maior, teríamos maior distância entre os telescópios e melhor definição da imagem. mas o nosso planeta limita a distância entre as antenas e, portanto, limita a definição da imagem. Então, tem astrofísicos, astrofísicas propondo botar antenas de rádio no espaço, e no espaço não há limite para a distância entre as antenas e, portanto, não há limite para a definição da imagem resultante. E eu acredito que vai ser mais fácil convencer as agências espaciais a fazer essa missão agora que tem essa, na minha opinião, belíssima imagem de um buraco negro. Tá? Vai tentar, se você der risada, vai tentar fazer essa imagem aqui, tá? Com essa definição. É muito difícil. O que os cientistas sabem sobre energia escura e a diferença entre energia escura e matéria escura? Nós sabemos muito e ao mesmo tempo sabemos pouco, então não diz absolutamente nada com essa expressão que eu acabei de falar, mas nós sabemos, na verdade, muita coisa. Tá? Então, quando vier pessoas que dizem, olha, nós não sabemos nada sobre o universo, nós não sabemos o que é energia escura e matéria escura, pelo menos nós sabemos que a maior parte do universo é feita dessa coisa aí. Tá? Energia escura e matéria escura, apesar de terem nomes parecidos, são coisas completamente diferentes. Novamente, se vocês, no futuro, tá? Daqui a muito tempo, quando vocês depois estiverem estabelecidas e quiserem ter filho,
não, ou filha, não peçam para um astrônomo dar uma sugestão de nome, tá? Ou um astrônomo dar sugestão. Nós somos terríveis em dar nomes para as coisas e esse é um exemplo, tá? Energia escura e matéria escura. Matéria escura deveria se chamar matéria invisível. Tá? Energia escura deveria se chamar energia de repulsão cósmica. Tá? Por quê? Porque a energia escura é uma coisa que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. Então ela tem um efeito oposto ao da atração gravitacional. Tá? A descoberta dessa energia escura foi tão surpreendente na época como se eu pegasse, agora que, bom, tá, eu tenho aqui um exemplo de um cartãozinho meu aqui. A energia escura foi uma coisa, ganhou o prêmio Nobel, a descoberta da energia escura de 2011, se eu não me engano. Tá? A energia escura tem um efeito no universo tão bizarro quanto você jogar isso aqui para o chão, tá? E ao invés de cair para o chão, acelerar para cima. Tá? Se você transplantar essa analogia para o universo, é esse o assombro da energia escura. Tá? É uma repulsão gravitacional, a gente não sabe muito bem o que ela é. É a explicação muito breve assim. Tá? Tem ideias, mas não sabe direito. Agora, a matéria escura é uma outra revolução na astronomia. Teve uma grande contribuição de muitos astrônomos, em particular a astrônoma Vera Rubin, tá, que descobriu, ela é uma das grandes pessoas que nos ajudou a convencer que tem essa coisa estranha, matéria escura. É um monte de coisa invisível no céu que a gente sente o efeito gravitacional delas, mas não enxerga a matéria escura. Tá? Então é como se tivesse uma montanha aqui perto do campus, invisível, e daí você vai lá e você bate na montanha, mas você não enxerga ela. Daí você pega uma coisa chamada de gravitômetro, que mede a perturbação do campo gravitacional, e você vê, cara, tem uma coisa aqui que está puxando o meu equipamento, mas eu não estou vendo ela. É isso que tem nas galáxias, a gente não sabe o que é também. Então tem muito campo para quem quiser fazer a astrofísica para as próximas descobertas. Tá? Em qualquer tipo de luz. A cara que você fez é a mesma cara que eu faço de... Ninguém sabe o que é. E é uma coisa muito grave, tá? Porque a gente sabe que está lá nas galáxias, na nossa galáxia. Se você olhar a tabela periódica dos elementos, não é nada da tabela periódica, porque na tabela periódica os elementos da tabela periódica respondem à luz, ou emitem luz. Tá? E esse negócio invisível está se lixando para a luz. Então é uma coisa exótica que a gente não tem equações para resolver isso aí. Tá? Matéria escura. Tá? A matéria escura puxa a gravidade, a energia escura repele. Tá? Essa é a diferença entre as duas. Um buraco negro, poderia explicar o que é um buraco negro primordial. Tudo que você sempre quis saber sobre buracos negros, mas tinha medo de perguntar. O que são buracos negros primordiais? Buracos negros primordiais teriam sido buracos negros produzidos basicamente no Big Bang. Seriam basicamente defeitos do tecido do espaço e que teriam nascido com o universo, talvez estejam, ou talvez ainda estejam aí, ou talvez tenham evaporado. Tá? Isso que seriam os buracos negros primordiais. Não sabemos se existem. Eu tenho uma pergunta que é bem simples, eu acho. Que é, detectar galáxias é difícil porque tem interação da matéria. E a gente vai absorver a luz, detectar a luz que está vindo, que está reagindo está interferindo com a matéria e com a antimatéria também. Como que a gente pegou uma distância tão longa e obteve informação sem perder tanto? Porque está interagindo com todas as galáxias em volta, que tem muita massa, e com a antimatéria, que também interage com a informação. No caso desse buraco negro, aí nós tivemos a sorte que ele está numa região do céu que não tem muita coisa entre a gente e o buraco negro. Tá?
Então, o efeito da poeira cósmica foi muito pequeno nessa região do céu, porque não tem tanta poeira cósmica entre a gente e o buraco negro, e não tem galáxias muito massivas que pudessem puxar os raios de luz na direção delas. Que Einstein nos ensinou que massa puxa, inclusive, a luz. A gravidade afeta, inclusive, raios de luz. Então, nesse caso, nós tivemos sorte nessa direção, que não é uma região tão contaminada do céu, e permitiu que o raio chegasse retinho até a gente aqui, uma vez que escapou do disco de acreção. Vamos fazer o seguinte, pessoal, dá uma pausinha, vamos fazer o quiz. Vamos ver o que vocês absorveram, agora se distraíram com as perguntas. Então, vocês têm internet aqui no auditório, estão conectados aos celulares. Eu gostaria de pedir que vocês entrassem nesse endereço aqui, nos seus navegadores dos seus celulares, kahoot.it. Já vou botar o endereço de novo, só um segundo. Temos tempo ainda? Temos tempo? Acessem seus celulares, ou laptops, ou desktops, que trouxe, ou tablets. Qual que é o endereço? Entrem com esse código no endereço que vocês entraram no navegador. Vocês nunca viram aqueles filmes lá, velho, pra caralho? Eu não estou entendendo nada. Já ganhou. Tá, dou-lhe uma. Pera aí, rapidão. Respira. Ou todo mundo já entrou. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Agora, quando eu iniciar o contador aqui, vocês têm que prestar muita atenção, que vai aparecer uma pergunta na tela e vocês têm que escolher a cor que corresponde à resposta que vocês acham. Quem for daltônico, que provavelmente há 2 daltônicos aqui na plateia, de acordo com as estatísticas, talvez 3. Vejam a forma geométrica, tá? Vai ter um quadradinho, um círculo, um losango e uma outra coisa que eu não me lembro o nome. Círculo, quadrado, losango e... Bom, vocês vão ver. Ok, 1, 2, 3 e... Atenção total. Qual é a propriedade que define um buraco negro? A principal propriedade? Triângulo, capazes de atingir massas de milhões de massas solares. Círculo, é um objeto esférico que emite luz da sua superfície. Losango, estrelas especiais que emitem radiação de corpo negro. Quadrado,
Massa dentro de uma região tão pequena que nem a luz escapa. Tem mais gente respondendo do que se inscreveu? Não, estou entendendo mesmo. Dez segundos. 5, 4, 3. Opa! Okay. Resposta correta. Massa dentro de uma região tão pequena que nem a luz escapa. Parabéns, a maioria acertou, prestaram atenção na palestra. Garganto, apropriadamente Garganto está ganhando o buraco negro do filme Interestelar. Mas isso vai mudar, Gargantua, prepare-se. Recentemente foi feita a imagem astronômica de um buraco negro. Qual tipo de luz foi usada? Triângulo, rádio, círculo, óptico, losango, raio-x, quadrado, infravermelho. Muito bem. Resposta correta, rádio. Gargantua continua em primeiro lugar. Gargantua está aqui para ficar. Próxima pergunta, muita atenção. Por que não podemos observar um buraco negro com um telescópio astronômico normal? Triângulo, telescópios normais não têm poder de imaginamento suficiente. Círculo, telescópios normais não detectam radiação eletromagnética. Losango, porque buracos negros não emitem luz, capitão óbvio. Quadrado, porque eles são muito pequenos no céu, muito distantes. Mas eu achei quadrado. Mas só pra mas eu acho que Não há uma, mas duas respostas corretas. A primeira resposta correta é que telescópios normais não têm poder de imaginamento suficiente. E a segunda resposta correta é que os buracos negros são muito pequenos no céu, porque eles estão muito distantes. Próxima pergunta. Nossa Senhora! Qual a distância até a galáxia M87? Triângulo, 550 anos-luz. Círculo, 55 bilhões de anos-luz. Losango, 12 parsecs. Quadrado, 55 milhões de anos-luz. A resposta correta não é os 12 parsecs que Han Solo fez no Guerra nas Estrelas em tempo recorde, são 55 milhões de anos-luz. E vamos ver quem questionou o Gargantua. Felipe, você consegue. Paulo Vinícius, você consegue. Próxima pergunta, estamos chegando no final do quiz. O universo está C. Triângulo está estático, círculo contraindo, losango expandindo, quadrado, estamos dentro de um buraco negro. Meu Deus, qual será? Não faço ideia. Quadrado.
Eu acho que a gente pode demorar a cabeça e a produção. Muito bem, vocês fizeram sua lição de casa de cosmologia. O universo está assim, expandindo. Parece que o buraco negro supermassivo e interestelar está aí para ficar. Nem Hawking conseguiria evaporar esse garganto aí. Próxima pergunta: qual é a idade do universo? Triângulo, 14 quatrilhões de anos. Círculo, 5 mil anos. Como a Bíblia dizia. Losango, 100 mil anos. Quadrado, 14 bilhões de anos. Resposta correta: 14 bilhões de anos. Última pergunta: quem não merece ser jogado para dentro de um buraco negro? Curta lá longe, nem sei quem é, mas tô sendo famoso. Viu, Bom, eu tô contente porque essa pergunta é sempre uma surpresa, né? Porque tem sempre um que não marca. E eu tô curioso por que vocês botaram Celina no merece ser jogado. Nem conheço, mas considero parte. Qual a Celina? Eu vou aplaudir essa resposta aí, tá? Querem que eu explique o que é essa Celina aí? Por favor. Celina cara, mulher gato. Quem dá mais? Qual outra Celina? Não tem. Não tem aquela Celina que canta também? É Celina Dion. Não, mas tem uma outra Celina. Não. Bom, deixa eu responder o mistério, tá? Eu dei essa mesma apresentação na empresa onde uma empresa chamada Google, tá? Lá em São Paulo, e a minha esposa trabalha no Google e chama-se Celina. Então pontinhos para quem escolheu também a Celina aqui sem saber quem era a Celina. Estão no meu coração aqui, pertinho do meu coração, quem também botou na Celina. Vamos ver agora quem que é que... Quem será? Nossa, quem será a ganhadora ou o ganhador? Gargantua. Quase. Gargantua, parabéns. Gargantua, quem é Gargantua? Parabéns, Gargantua. Não é um buraco negro. Levante-se, por favor. Palmas. Podem ficar aliviados, não é um buraco negro. Okay. E, em segundo lugar, Felipe. Quem é Felipe? Levante-se, por favor. Palmas. Pessoal, vamos agradecer o Rodrigo, por favor.